Para te explicar o contexto desse França 1, Paraguai 0, eu tenho que voltar até 1998. Eu não sei onde você estava ou sequer se você existia nesse ano, mas a Copa do Mundo na França teve no confronto de oitavas de final esses mesmos 2 países, lá em Marselha. Jogo tenso, jogo quente, jogo que foi para prorrogação e na época tinha a regra do gol de ouro. Sério, o Paraguai do Gamarra estava dominando a França dentro da França. Aquela mesma França que venceu o Brasil por 3-0 naquela final, que teve aquele rolo com o Ronaldo Fenômeno e tudo mais, estava sofrendo para vencer a seleção paraguaia. Até que num determinado momento, a torcida francesa começou a cantar o hino francês, a Marselhesa. E aí, 2 minutos depois, a França marca o gol de ouro e, na época, a regra do gol de ouro eliminava automaticamente o time que tomasse o gol. Quem marcava o gol vencia o jogo e a França acaba avançando e progride durante o campeonato e acaba derrotando o Brasil e se tornando campeão mundial pela primeira vez. O Paraguai esperou 26 anos por esse jogo, que aconteceu agora nas oitavas de final da Copa de 2026. E, senhoras e senhores, nós não assistimos a um jogo de Copa do Mundo. Nós assistimos a um jogo de Libertadores da América. As narrativas estabelecidas entre França e Paraguai antes do jogo, nas entrevistas coletivas, nas falas dos treinadores dos principais jogadores, eram diametralmente opostas. Enquanto a França encarava esse jogo com um maior nível de neutralidade, colocava ali dentro do contexto aplicado da própria disputa, porque era um jogo que ia para as quartas de final, ou onde o vencedor ia para as quartas de final, o Paraguai, muito mais emocional nas falas, muito mais enfático na ideia de fazer um acerto de contas, já declarava que esse jogo seria uma guerra. E, de fato, o Paraguai entregou aquilo que a gente esperava dele. Cara, foi um jogo muito divertido. Divertido no sentido de eu não podia imaginar que a França sabia catimbar. Eu juro, eu não passava pela minha cabeça que eu ia ver o Mbappé catimbando. Aliás, que duelo, hein? Mbappé e Cáceres. Esses 2 jogadores duelaram o jogo inteiro. Um vai sonhar com o outro com toda certeza, e foi um dos melhores duelos de atacante e defensor que a gente viu nessa Copa de 2026. E o Paraguai foi para campo com aquilo que sabia fazer de melhor. A raça, a pressão, um sistema defensivo quase impecável, e foi muito difícil para a França tentar furar esse bloqueio estabelecido pelo Paraguai, tanto que o gol só saiu por um pênalti registrado pelo VAR e não pelo juiz. Isso para mim mostra a competência da defesa paraguaia diante de um ataque que é indiscutivelmente um dos melhores do mundo, se não for o melhor ataque da Copa. E olha como são as coisas. A gente olha para as estatísticas do jogo, quem teve mais cartões amarelos num jogo onde normalmente seria o Paraguai o time mais faltoso, mais catimbeiro, que faria maior pressão, como de fato fez, que seria o time que teria mais as ações para tentar barrar o adversário, mas quem teve mais cartões foi a França. 3 cartões amarelos. Eu jurava que esse jogo não terminaria com 22 jogadores em campo. E para minha surpresa, esse jogo terminou com 22 jogadores em campo. Ninguém foi expulso até o apito do juiz. Teve jogador que levou cartão amarelo depois, eles começaram aquele clima de briga pós-jogo e a cada falta, a cada embate dentro de campo, eu pensava: vai dar merda federal aqui, vai dar merda". Enfim, passou a melhor seleção, talvez a melhor seleção do campeonato até agora, o time que apresentou o melhor futebol até aqui, o maior volume de jogo, tem um dos artilheiros do mundial, o Mbappé divide a artilharia do mundial com o Messi com 7 gols. E o Paraguai, eh, sinceramente, ele já tem o seu troféu em eliminar uma Alemanha que também não apresentou grande coisa na Copa do Mundo, tá? A gente tem que enfatizar isso. Porém,
Mais uma vez, repito, o Paraguai durante muito tempo foi considerado por mim uma galinha morta dentro do continente sul-americano. Não era uma seleção que ia para a Copa do Mundo há 16 anos. E era uma seleção que, apesar de ter um histórico melhor do que, por exemplo, Equador, Bolívia, já não era uma seleção de grande expressão dentro do futebol mundial. Agora, com essa Copa do Mundo, recupera parte do seu prestígio. Dá, ainda mais com o Gustavo Gomes, um fantástico jogador, um fantástico defensor. Repito que os torcedores do Palmeiras têm que se sentir orgulhosos pelo fato de ter o Gustavo Gomes como um dos seus jogadores. Eu, como São Paulino, gostaria de ter um defensor como ele. Então eu acho que o Paraguai tem um grande ganho com esse mundial de poder voltar ao cenário global do futebol e aproveitar o momento, né? Porque daqui a 4 anos já tem vaga garantida para a próxima Copa por conta de todo aquele esquemão que o Gianni Infantino fez para a próxima competição global de seleções, que é o fato do Paraguai ter pelo menos um jogo de Copa do Mundo acontecendo no continente, e aí com isso tem vaga garantida. No caso da França, eu não vou dizer que a França sofreu no mesmo porte que a Argentina sofreu ontem, mas foi muito mais difícil do que os franceses esperavam. Não acho que liga um sinal de alerta, porque era muito difícil enfrentar uma defesa toda fechada como a do Paraguai. E não acho que a França também apresentou aquela ideia que a Argentina entregou para todo mundo contra Cabo Verde, que poderia ganhar a qualquer momento. Acho que eles efetivamente tiveram maiores dificuldades do que esperavam. Tudo bem, pode ter sim jogado com freio de mão puxada, porque afinal de contas, por que que o Mbappé ia correr contra o Paraguai? Dá até para dizer que o futebol que a França apresentou hoje foi um futebol paraguaio. Eles podem entregar mais. Porém, eu entendo que esse Paraguai que a França enfrentou é um adversário muito mais qualificado do que alguns que a França enfrentou ao longo da primeira fase e também na fase de 16avos de final. A França tem o melhor futebol da Copa até agora e soube facilitar muito o seu caminho até chegar nesse ponto da competição. Então, vamos esperar para ver como vai ser esse confronto contra Marrocos, que vai ser muito interessante, um dos mais interessantes da Copa do Mundo. Mais um confronto com contexto histórico. Os dois países têm uma relação histórica um tanto quanto conflituosa. Se você der uma estudada sobre o histórico desses dois países, você vai entender onde eu quero chegar. Então, temos a Copa do Mundo avançando, com as melhores seleções avançando por tabela. Teve uma pessoa que veio me perguntar: ué, mas como é que Marrocos conseguiu superar o Canadá? Gente, o Canadá nunca foi favorito contra Marrocos, tá? A gente está falando, de novo, de uma das melhores seleções africanas, quarta colocada no último Mundial. Não consigo entender onde é que o Canadá era favorito. E, detalhe, talvez tivesse o maior favoritismo se tivesse jogado esse jogo em casa. Jogou nos Estados Unidos e não no Canadá. Mas aí, eles que se entendam com o regulamento do Mundial, eles já sabiam que isso ia acontecer. E parabéns para Marrocos que avançou. Então França e Marrocos já têm uma quartas de final definida para a Copa do Mundo, e eu sei que você está aí roendo as unhas por causa de Brasil e Noruega. Não liga muito pro vídeo que eu lancei hoje de manhã, tá? Eu não tô torcendo contra o Brasil. Eu só quis trazer uma outra perspectiva desse duelo que vai acontecer amanhã no MetLife Stadium. E é isso. Temos, aqui está o resumo de França e Paraguai, e eu espero que vocês tenham gostado deste jogo, porque foi muito divertido. Puro suco do entretenimento, um jogo de Libertadores na Copa do Mundo de 2026. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Precisamos chegar a 100 inscritos antes do final da Copa. De onde veio esse vídeo tem mais, e amanhã eu prometo que eu comento o GP da Inglaterra de Fórmula 1 ou da Grã-Bretanha, como queira, né? Porque afinal de contas, podemos ter Kimi Antonelli vencendo na terra de George Russell, e o George Russell vai ter que gastar mais em terapia, mais do que ele já está gastando. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.